sempre presente. Quando a lei saiu, em 2009, eu fui procurado por alguns bombeiros que trabalhavam numa grande empresa do Rio de Janeiro. E eles me disseram, olha, teve um acordo que postergou a aplicação da lei. E era um acordo do sindicato que dizia que durante 6 meses a lei ia ser suspensa para que as empresas pudessem se adequar. E a partir desse momento começou a minha luta. Eu vim declarando através de diversos processos individuais a nulidade dessas regras. Porque, na verdade, os argumentos que são usados para modificar a lei, eles sempre vêm em prejuízo da categoria. Eu não consegui ver até agora, os mais de 500 processos que eu defendi, uma regra que efetivamente venha proteger os bombeiros. Muito pelo contrário, o que eu tenho visto é sempre uma regra que prejudica. E esse é um problema, porque nós vivemos um momento em que a categoria profissional tem que ser valorizada. E a categoria de vocês, vamos lembrar uma coisa, R$ 1.166 é um salário muito baixo. É muito próximo do mínimo. Então, é um absurdo, por exemplo, que um salário regional ele seja maior do que o salário que vocês recebem. E a própria lei vem a dizer que o sindicato tem o direito de flexibilizar isso e pagar menos. Isso é um absurdo. Muitos de vocês são obrigados a ter 2 empregos. Eu sei porque eu tenho mais de 500, eu atendo bombeiros civis todos os dias no escritório. Então, é muito importante que o deputado colocou aqui no começo, que já existe um movimento, e ele participou disso efetivamente, para que se retire esse adendo da lei, como foi retirado agora. Porque finalmente vocês, depois de mais de 6 anos brigando, vão poder pelo menos ter o salário mínimo que todos têm. Ou seja, quem não tem representação sindical ganhava mais do que vocês. Não pode. É evidente que não pode. Isso é precarização das relações de trabalho. Então, a nossa luta veio de encontro a isso. E aí a gente foi conhecendo bem o tema, né? E conhecendo essas relações que os bombeiros têm com as empresas de brigada. É evidente que o sindicato é muito importante. Porque é através do sindicato que vocês podem conseguir várias vitórias. Eu não sei se esse sindicato é de uma nova representação, não sei, eu não entrei nesse mérito. Mas é muito importante que vocês se mobilizem. Porque desde que vieram diversas regras que vêm prejudicando vocês. Por exemplo, o que me procuram o tempo todo, o que reclamam, talvez seja até o motivo de eu estar aqui hoje. A carga horária semanal que foi instituída pela lei, do artigo 5º da Lei 11.901, ela fala claramente, são 36 horas de trabalho. A escala é colocada 12 por 36. Então, numa conta simples, numa semana você faz 3 plantões, na outra semana faz 4. Na semana que você faz 4, a lei é muito clara. Se a carga horária é semanal, você vai ter 12 horas extras. O acordo coletivo, ele veio ignorando essa regra. E isso foi repetido. Eu sei porque em todas as defesas que eu venho contestando, que eu venho replicando, e dos recursos que nós entramos no escritório, esse é sempre o argumento. E eles vêm atacando a lei como se a lei fosse feita numa gaveta, como se a lei fosse, de repente, ela ficou 14 anos parada no Congresso. Como é que uma lei que tem 14 anos, que já representa a vontade de toda uma categoria, o anseio de uma categoria, as dificuldades, há 14 anos pode ser considerada nova? As empresas não se prepararam depois de 14 anos? Não, claro que não. Esse argumento é muito frágil. E esse argumento vem sendo batido reiteradas vezes por todos os tribunais do país, inclusive Brasília. Nós ganhamos 95% dos processos. Poucos são os processos que não é reconhecida a carga horária semanal de 36 horas. Tem empresas do Rio de Janeiro, empresas grandes, que vêm inclusive reconhecendo isso nos próprios contra-cheques. Ou seja, elas reconhecem que não pagavam a lei. E agora passam a pagar. Mas aí você acha um novo risco. Eu fiz o cálculo dessas empresas, deputado Paulo, eu fiz o cálculo e percebi que algumas empresas não estão pagando o valor correto. Ela vem com uma denominação Lei 11.901 no contra-cheque. Se vocês fizerem um cálculo, está pagando metade do valor. Então, o que é realmente importante, e é por isso que eu fui chamado aqui, vocês precisam ter uma defesa efetiva. Tá? Essa audiência pública é uma grande oportunidade para todos. A defesa tem que ser efetiva.
Ela não pode ser mais ou menos. O sindicato, ele tem um papel muito importante. Ele precisa estar ao lado de vocês. Tem diversas questões que não estão sendo colocadas, que precisam ser valorizadas. O salário mínimo de vocês ainda é muito baixo. O bombeiro civil, ele tem risco de vida. O bombeiro civil é uma atividade que deriva do bombeiro militar. Quando eu era criança, a coisa mais linda que a gente via nas crianças, eu quero ser bombeiro, porque o bombeiro é um herói. Porque o bombeiro é o cara que coloca o risco da vida dele para poder salvar a vida do outro. O bombeiro civil, ele deriva do bombeiro militar. Nas novas edificações, na sociedade que nós vivemos, cada vez mais os bombeiros civis vão ter importância. Nós estamos na beira de uma Olimpíada. Existem perigos de atentado terrorista, de incêndio, de desabamento. Nós tivemos o exemplo da Boate Kiss, que morreram 242 pessoas. Um incêndio no museu em São Paulo, como o nobre parlamentar está lembrando, que morreu o bombeiro civil. Exemplos mundiais, como 11 de setembro, morreram diversos bombeiros. A atividade de vocês é muito importante. E ela tem que ser valorizada. Valorizada como? Com respeito pelas regras, é a primeira questão. Essa história de vir em acordo coletivo, de virem as empresas colocando que a lei tem que ser ignorada, que o artigo 5º não vai, isso é um absurdo. Nós não podemos andar para trás. Não é a crise que vai fazer com que as atividades, as relações de trabalho sejam precarizadas. Não, ao contrário. Nesse momento, vocês têm que preservar o direito de vocês. Todo trabalhador tem que ser preservado. Como o nobre deputado já falou, os bancos têm lucros enormes, empresas enormes têm lucro. Os bombeiros civis são a parte mais fraca da relação. Na verdade, quando vocês vão analisar, a própria Justiça do Trabalho, ela tem princípios.